Pois bem, pessoal, quem for chegar, eu vou liberando aqui. Já vou começar a conversar com vocês um pouco. Deixa eu entender um pouco aí do que está acontecendo. Para quem não me conhece, eu sou o Thierry. Eu sou nutricionista, já trabalho com nutrição esportiva já tem um tempo. E aí, devido a alguns pacientes estarem me perguntando sobre o que fazer na competição, então eu estou fazendo esse bate-papo aqui para poder conversar, tirar algumas dúvidas e quero ouvir de vocês também algumas coisas, né? Afinal, eu vou botar algumas sugestões aqui e, obviamente, deve surgir mais dúvidas em cima dessas sugestões que eu vou fazer, tá? Se vocês puderem falar, assim, eu quero saber as categorias que estão aqui, porque eu fiz a divisão que eu fiz do que eu vou apresentar para vocês é em cima das categorias, tá? Então, se vocês puderem falar aí, aproveitar que tem pouca gente, né? Isso daí vai facilitar. Quer falar, Marta? Qual que é a sua categoria? A minha, eu tô no trio intermediário. Uhum, Feminino, né? Trio intermediário feminino. uhum. O Vinícius, tá aí, Vinícius? Eu não vou poder ir mais por causa de alguns problemas pessoais, Ah, porém eu iria de Teams. então você é do Teams? Sim. Que massa, tudo bem. Mas fica aí que aí Aí você eu vai vou na de ouvir. dezembro. Massa. Então você fica aí que você vai ouvir algumas orientações. A de dezembro também já vai dar uma luz do que fazer lá na competição também. Bacana. Sim, sim. O Ivan, o Ivan é meu suporte aí, é um amigo meu, ele não vai estar competindo, né? Então, fala aí, Marcelo, você tá aí? Opa, confio. Qual que é a sua Desculpa. categoria? Não, tranquilo. Pode só ouvir mais, mas qual que é a sua categoria? Eu tô indo de iniciante, né? Vai ser a Aham. primeira vez que a gente vai estar indo na disciplina, a gente tá indo de iniciante. Massa, massa. Show de bola. Ok, obrigado. E Lu, a sua categoria é iniciante também? A minha é trio iniciante. Show de bola. Então temos aí os iniciantes. Tá, então, como o Vinícius não vai, então vocês três que estão aqui são do iniciante, então tem uma vantagem muito bacana aí da forma como eles dividiram as provas. Deixa eu abrir uma apresentação aqui, só para a gente poder conversar e ficar talvez mais didático, e depois a gente abrir para poder fazer uma conversa. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Eu não vejo mais vocês. Conseguem ver a tela? Sim, eu Sim, consigo. parece. Tá, valeu. Então vamos lá, pessoal. A ideia da conversa de hoje é a gente tirar algumas dúvidas sobre como se alimentar durante a competição, o que fazer durante a competição, e principalmente nesse Extreme Rock. Ele está com umas particularidades em relação às provas e a forma, né, como eles organizaram a timeline, como eles organizaram esse cronograma da competição. Achei muito bacana. Eu já participei de uma competição na qual eles dividiram assim, né, os individuais na parte da manhã e o trio e os times, né, na parte da tarde. Uma competição que eu participei assim foi o Monstar, se eu não me lembro se foi no Rio ou se foi em São Paulo, que eu participei desse Monstar, em que eles dividiram dessa forma, e ajuda bastante, principalmente para recuperação, e a gente vai entender aí por quê. Mais uma pessoa entrando aí. E aí, falar um pouquinho de mim, para vocês saberem quem sou eu primeiro, né? Quem que é o Thierry. Eu sou nutricionista esportivo, eu atendo aqui na Apto. A Apto é uma clínica esportiva, a gente fica aqui na Mata da Praia, a gente fica em Vitória. Tem eu, mais dois sócios, são professores de educação física. Eu formei em 2009, desde lá eu trabalho com essa área da nutrição esportiva.
E, assim, estou nesse ramo já com diversas modalidades, diversos esportes. Inclusive, eu trabalho com atletas de alto rendimento, né? Eu tenho alguns atletas olímpicos, né? Já ganhei medalha, vamos dizer assim, já ganhei medalha olímpica de tabela para um atleta olímpico, o Alisson e o Bruno no vôlei de praia em 2016, né? Na Olimpíada de 2016. Esse ano na Paralimpíada com a Mariana, que é da natação. Enfim, então eu gosto muito dessa área esportiva, é a área que eu gosto de trabalhar. Eu tenho muitos pacientes, muita experiência nessa área, que é o que talvez me ajuda também, é porque eu gosto de participar das competições, eu sempre fui ativo, sempre fui atleta. Atleta não, né? Eu sempre participei de competição também. Faço meu mestrado, estou fazendo meu mestrado em nutrição também, tenho pós-graduação na, na área esportiva, pós-graduação na área clínica, sou professor em pós-graduação também de nutrição esportiva, mas de tudo que importa aí talvez é um pouquinho da carreira na área do CrossFit, que eu sempre não, né? Eu entrei no CrossFit em 2014, na época era CrossFit Vicks, onde eu treinava, eu fiquei na CrossFit Vicks até esse ano, infelizmente eu tive que mudar de box porque eu mudei de bairro, né? Então já participei de algumas competições, já participei do Monstar, como falei já para vocês antes, já participei do TCB, nas seletivas do TCB em Minas Gerais. Aqui eu descobri que eu não gosto de competir individual. Eu lembro que essa competição foi muito estressante para mim. Eu treinava 2 vezes por dia e tinha uma carga de trabalho também pesada. E aqui eu vi que realmente individual, a galera que vai individual é diferenciada, né? Exige muita dedicação, né? Já participei de vários extremes, né? Na verdade, em relação ao extreme, eu só em... Peraí, tem um pessoal pedindo para entrar. Em relação ao extreme, eu gosto muito do extreme que acontece na Pedreira. Não sei se vocês já participaram, se você já conhece, que fica em Guarapari. Eu já participei de todas as edições de lá. E no shopping, eu só participei na edição que foi no shopping Vila Velha, que foi a primeira edição. Eu participei em trio amador e a gente ganhou a medalha de ouro, ficamos em primeiro lugar. Foi bacana pra caramba a competição. E depois eu não participei nos outros aqui que tiveram no shopping, porque não tive oportunidade, né? Não tive como formar time, nem como... E coincidiu com datas que eu não ia conseguir participar. Enfim, então eu gosto muito do CrossFit por conta disso, porque me dá essa oportunidade de competir também. Eu sou bem competitivo e gosto de estar no meio dessa galera aí. E para mim a competição que vale mais não é nem ganhar, né? Assim, chegar lá e poder fazer o melhor de mim. Enfim, então esse é o recado que eu vou deixar para vocês depois. Então vamos ao que interessa aí, que é falar sobre a nutrição. Então existe algumas regrinhas básicas, pessoal. Deixa eu parar aqui, só para a gente... Depois eu volto. Existe na nutrição esportiva, principalmente quando a gente está falando em competição, existem algumas regras básicas. Só que essas regras básicas não são, como posso falar para vocês, não é uma receita de bolo, sabe? Eu vou mostrar para vocês alguns pontos que vocês vão poder se adequar na alimentação. Como falei antes, é muito interessante a forma como eles distribuíram o timeline, isso vai ajudar muito para vocês. As provas estão bem distantes uma da outra, então consegue se alimentar tranquilamente. E eu não vou passar uma receita de bolo, eu quero ensinar vocês a pensarem como se virar lá também. Porque como a gente não sabe como o tempo vai reagir, né? Se vai chover, se eles vão cancelar a prova, se eles vão mudar o horário de prova, enfim, vocês conseguirem se virar também se acontecer alguma ocorrência dessa aí durante a competição, tá? Então, fiquem atentos a esses pontos que eu vou passar para vocês. Deixa eu voltar no compartilhamento aqui. Então, veja bem, essa regra básica da alimentação e competição, eu chamo de 3 R's. São 3 pontos que a gente tem que ficar atento. O primeiro ponto é reidratação.
Por quê? A primeira prova a gente já viu que são 5 km de corrida. Né? 5 km de corrida, quem fizer muito rápido, mas muito rápido mesmo, vai correr 25 minutos. Né? Pensando na qualidade que o pessoal tem aí em relação à corrida no CrossFit. E se fizer em 25 minutos, vai ser desgastante, vai ser ali no primeiro horário da manhã. Como esse clima está um pouco louco, a gente não sabe se vai estar muito quente ou não, então vai ter um desgaste grande, vai perder líquido. Então, a sugestão que eu dou para vocês é fazer essa reidratação no pós e também durante a competição. Porque durante a competição, se fizer muito calor, se tiver quente, mais uma vez, vai estar perdendo líquido e se não repor, vai ter uma queda de desempenho. Só para vocês terem noção, uma redução de 0,5% do seu peso. Se você pesa 50 quilos, se você pesa 100 quilos, se você perder 100 quilos, se você perder 500 gramas e de líquido, você já tem uma redução no seu desempenho. Entende? Então, olha só o quanto isso é grave. Né? Então, fazer reposição de líquido durante toda a competição é importante. Vocês estarem andando, a regrinha que eu dou aqui, é andar com a garrafinha na mão durante toda a competição. Se ela esvaziou, você vai lá e enche e vai tomando de pouquinho a pouquinho. Ok? Um ponto que é interessante, se o tempo estiver muito chuvoso, se o tempo estiver muito úmido, o percentual da umidade relativa do ar estiver ali em torno de 90%, vocês podem olhar isso pelos aplicativos, enfim, aí vocês tomem cuidado com a ingestão de líquido. Porque ingerir muito líquido e o tempo muito úmido, a nossa troca de calor, ela acaba ficando prejudicada. Né? A gente acaba não perdendo líquido para o meio. E aí pode dar uma hiperidratação. Então, fiquem atentos a essa umidade aí. Se a umidade estiver ali para baixo de 80 e tudo mais, aí tudo bem. Mas acima de 90, a gente já precisa ficar atento, porque o excesso de água aí já é ruim. Então, vocês tomem uma quantidade menor. Né? Mas isso vai acontecer só se estiver chovendo, obviamente. E aí, automaticamente, chovendo, vocês acabam bebendo menos água, porque vai estar menos calor, enfim. Mas andem com a garrafinha na mão. O segundo R é R de reabastecimento. Então, reabastecimento significa o quê? Os carboidratos são seus melhores amigos. Você precisa estar consumindo sempre esse carboidrato nos pós-treinos. Nos pós-treinos não, desculpa, nos pós-provas. Então, acabou uma prova, se você conseguir achar uma fonte de carboidrato para consumir, melhor coisa que você pode fazer. E aí, depois eu vou dar os exemplos de carboidrato que vocês podem ter. Esse reabastecimento vai servir tanto para o pós-prova e também para o pré-prova. Né? Antes de iniciar uma prova, também é uma maneira de você ter energia para poder render durante o OD. Eu vou passar uma estratégia, me lembrem aí, tem uma estratégia nutricional para vocês fazerem na prova de PR. Né? Como vocês vão começar, a galera do trio vai começar no PR, é super interessante. Eu fiz essa estratégia na competição que eu participei agora, que foi no Interbox da Crown. Eu senti que deu uma diferença, então me lembrem de falar da estratégia nutricional para a prova do PR. Ok? Lembrem aí quando estiver lá na frente. Então, esse reabastecimento de carboidrato. Caso alguém aqui tenha medo do carboidrato, que é muito comum a galera do CrossFit entrar nessa onda de low carb, cara, sugiro começar hoje, o seu jantar ser um pratão de macarrão. Desencana desse medo de carboidrato. Inclusive, falar desses dias anteriores à prova é aumentar a quantidade de carboidrato na dieta, tanto de hoje, que já foi, né, quanto de amanhã. Se vocês puderem aumentar a quantidade de arroz, macarrão, pão, mel, banana, as frutas em geral, é uma boa estratégia para vocês chegarem com esses estoques de carboidrato no seu músculo em boas condições para vocês renderem bem durante as provas. Tá? E, por último, o último R aqui seria de reparo, que seria o quê? Utilizar alimentos coloridos e proteínas. Esse reparo é do quê? Reparo da sua musculatura. Reparo do músculo, ajudar esse músculo a se regenerar mais rápido, ele reparar mais rápido,
ou ele se danificar menos durante o exercício e você ter uma recuperação acelerada pós-prova, né, para a próxima prova. E aí, quando eu falo de alimentos coloridos, principalmente, botei a uva aqui, os alimentos de cor roxa. E aí eu sempre sugiro para os meus pacientes utilizarem o quê? Uva, suco de uva e açaí. O açaí é o mais famoso, né? Então, se eu não me engano, lá no Shopping Vitória deve ter alguma barraquinha de açaí, então vocês podem utilizar. Se não tiver nenhum açaí na competição, recorram ao shopping para poder fazer o consumo desse alimento, porque ele ajuda bastante no processo de recuperação. E ele vai ter ali também uma quantidade de carboidrato interessante. Talvez vocês vão estar se perguntando, Thierry, mas o açaí puro? Não, o açaí que tiver mais açúcar, de preferência. Por que o açaí que tiver mais açúcar? Lembra do carboidrato ali, ó? São os melhores amigos? Então, se tiver um açaí que tiver xarope, pode utilizar ele. E se tiver também um mel junto para você jogar, coloca também nesse açaí para ajudar tanto no processo de recuperação quanto no processo de reabastecimento, tá? E as proteínas? Proteínas também acabam sendo interessantes para ajudar no reparo da musculatura para o próximo WOD. E também para o dia seguinte. Uma estratégia que eu coloco para vocês, que eu já adianto aqui, é fazer uma ingestão proteica, de preferência um whey protein, antes de dormir, no sábado à noite. Ok? E também de sexta para sábado também acaba sendo interessante. Então, no sábado à noite, é imprescindível que vocês façam uma ingestão de proteína alta, que aí, no caso, uma dose do whey protein serve, para poder ajudar no processo de recuperação para o dia seguinte, tá? E aí, aqui a gente vai tendo essa base aqui, essas regras básicas, a gente parte já para as orientações seguintes. E aí eu trouxe uma coisa bem bacana para vocês, que eu fiz aqui, ó. Risquei tudo, olhei timeline por timeline, prova por prova, categoria por categoria, separei aqui e calculei o tempo médio que vocês vão ter de intervalo entre uma prova e outra. Então, fiquem atentos aqui, ó. No sábado, como que vai ser? A galera do RX é que vai se ferrar mais, infelizmente, né? Coitados deles. Entre a prova 1 e 2, eles vão ter aproximadamente 20 minutos a 45 minutos de intervalo. Isso quer dizer o quê? Eles têm pouco tempo de intervalo entre uma prova e outra. Por que eu botei de 20 a 45 minutos? Porque a pessoa pode correr mais rápido ou mais devagar. Aquele que terminar lá na casa dos 40, dos 50 minutos, espero que ninguém chegue lá, vai ter menos tempo para poder se recuperar, tá? Entre a prova 2 e 3, eles vão ter 2 horas. A galera do 35 a 39 anos vai ter 45 minutos de intervalo entre a prova 1 e 2. E a prova 2 e 3, eles vão ter 2 horas e 20. A galera do amador, né, vai ter 1 hora e 15 de recuperação entre uma prova e outra. E entre a prova 2 e 3, vai ter 2 horas e 20. O amador feminino, né, vai ter 2 horas de recuperação entre as provas, né? E a galerinha teens de 16, 17, 40 anos mais, masculino e feminino, também vão ter 2 horas de recuperação entre as provas. A galera do time, né, dos team, a iniciante feminino vai ter 6 a 7 horas de recuperação entre uma prova e outra, né, porque vai competir na parte da tarde. Olha só que maravilha isso daqui. E entre a prova 2 e 3, né, e 4, vai ter 1 hora e 40. Aí aqui já precisa ter uma atenção maior, né? O intermediário feminino também vai ter mais de 7 horas de tempo de recuperação, né? E vai ter 2 horas e 20 entre a segunda e a terceira prova. O iniciante masculino, 8 horas para poder se recuperar, né? E entre a prova 2 e 3 também 2 horas. E o intermediário masculino, mais de 9 horas para poder se recuperar, entre a prova 2 e 3, 2 horas de recuperação. Isso daqui, para a galera do time, ficou uma maravilha, gente. Só o iniciante feminino aqui que vai ficar um pouco mais apertado, mas 1 hora e 40 é suficiente para poder se recuperar, né? Dá para a gente fazer uma boa estratégia para ajudar no processo de recuperação. Acima de 1 hora e meia é tranquilo, acima de 1 hora é coisa linda. Então, olha só,
Vejam bem, se vocês notarem, é muito tempo para poder se recuperar. A galera do time, eu sugiro que vocês até almocem, tá? Podem almoçar tranquilamente, porque se eu não me engano, a prova da parte da tarde começa o intermediário feminino, eu acho que é 5h30, 5h20 da tarde, se eu não me engano. É isso? Não, daqui é no domingo, desculpa. É no sábado. A primeira prova 2, Teams, Amador, sábado, intermediário feminino. 2h55 da tarde, a prova 2. Então, assim, dá para vocês realizarem um almoço ali por volta de 11 horas da manhã, 11h30, né? Para poder chegar bem para a competição. E aí eu vou falar ainda o que vai ser esse almoço e tudo mais. Eu não coloquei a timeline do domingo aqui, pessoal, porque a timeline do domingo, o que tem menos tempo de intervalo vão ser 4 horas de intervalo. Né? Então, é um intervalo bem grande aí entre as provas, está bem tranquilo para vocês poderem ter uma boa recuperação. E aí, eu montei algumas estratégias para vocês, dando umas dicas aí para vocês o que comerem. Né? Vindo já direto ao ponto, trazendo aí os alimentos. Então, eu trouxe uns exemplos para vocês aí de café da manhã. O que vocês podem utilizar no café da manhã? Lembra que a primeira prova, vocês vão ter que estar lá às 6h20 da manhã. Já, né? 6h20 é o aquecimento, se eu não me engano, 6h45 é a fila, né? Todo mundo vai ter que estar lá no mesmo horário, 6h45 da manhã, para correr 5 km. Veja bem, a gente precisa procurar alimentos que tenham uma boa absorção e principalmente a fonte de carboidrato. Utilizar alimentos que são ricos em proteína e gordura nessa primeira refeição da manhã pode prejudicar a sua digestão e a sua absorção dos nutrientes. E isso, durante os 5 km, pode prejudicar a sua performance. Ok? Então, faço a sugestão para vocês de buscar fonte de carboidrato sem fibras. E aí, quais são os alimentos que vocês podem utilizar? Pão branco, batata inglesa, tapioca. Quem gosta, quem tem um estômago melhor aí para comer de manhã, pode usar macarrão, pode usar arroz, tá bom? Então, são esses tipos de alimento aqui. Se a gente pensar em frutas, banana, maçã sem casca, pera, suco de uva e suco de laranja. Ótimas fontes de carboidrato para ajudar também durante o óleo, fornecer energia suficiente. Pode utilizar ainda mel e geleia, né? Para quem gosta de passar, por exemplo, mel no pão, fica à vontade, fazer uma torradinha com pão branco, passar mel ou passar geleia, tá bom? E o café ajudando aí como estimulante, né? Até mesmo da cafeína. Só atenção para quem tem o intestino um pouco mais sensível, né? Tem muitas pessoas que tomam café e já dá vontade de ir ao banheiro. Né? Então, fica atento, não recomendo fazer o uso do café, a não sei se você fizer o uso do café bem cedo e der tempo de você ir ao banheiro em casa para depois ir para lá. Tá? Quanto tempo antes comer isso daqui? Se nós estamos pensando que a prova vai começar às 7 horas da manhã, vocês podem comer isso daí por volta de umas 5 e pouco, 5h40, 5h30. 6 horas estourando, ok? Que aí já vai ter energia suficiente para vocês, já vai ter feito a digestão, já vai estar absorvendo o alimento, para vocês poderem utilizar eles como fonte de energia. Então, basicamente, essa seria a receitinha aí do café da manhã. Uma outra fruta que pode colocar aqui, banana da terra, né? Tá banana, mas banana da terra também. Tem gente que chama de banana d'água, o pessoal do Rio chama de banana d'água. Pós-prova e entre as provas, ok? Acabou a prova e um intervalo grande entre elas, o que vocês podem fazer? Vamos lá. Se o intervalo da prova, por isso que eu fiz esse negocinho aqui da timeline, ó, para poder orientar a vocês terem noção do tempo que você tem em uma prova e outra. Então, veja bem, se você tem um intervalo aí menor que 1h30 entre as provas, refeição líquida. Fonte de carboidrato.
suco de uva, suco de laranja, gelzinho de carboidrato, né? Palatinose, que é um suplemento que pode ser utilizado também, que tem uma absorção lenta de carboidrato e vai liberando durante um tempo mais prolongado. E aí o próprio Red Bull, né? Que é um suplemento, acaba agindo como suplemento por ter a cafeína como estimulante e também acaba tendo uma fonte de carboidrato. E quando eu falo Red Bull, é Red Bull com açúcar mesmo, né? Não é aquele sem açúcar, não. Pode usar o Red Bull normal. Acima de 1h30, né? Mais que 1h30 de intervalo, aí você já pode utilizar uma refeição já mais sólida, né? Pão branco, batata inglesa, tapioca, banana, maçã sem casca, como já coloquei lá, o suco de uva, o suco de laranja. São os alimentos que estavam no seu café da manhã, né? E uma proteína de fácil digestão, por exemplo, uma clara de ovo ou whey protein, ok? Quem vai ter mais de 3 horas de intervalo, né, entre as provas, pode fazer uma refeição completa. Pode fazer também um sanduíche com pão integral ou usar o shake de açaí, como comentei para vocês. Então, o pessoal que vai correr, a galera dos trios, né, dos times, que vão correr, e eu fiz uma recomendação para vocês, se vocês olharem para trás, do café da manhã sem fonte proteica, aqui seria interessante vocês utilizarem um alimento com fonte proteica já, né? Um sanduíche com pão integral, né? Botar ali, pode usar frango desfiado, pode usar ovo, enfim, né? E os que puderem almoçar, que conseguirem almoçar, logo de manhã, mas pensando já mais tarde, né? Faz um almoço aí sem salada. Por que sem salada? Porque eu não posso ter fibra nesse momento. A fibra vai retardar a minha absorção dos nutrientes. Então seria um almoço, arroz, macarrão, batatas, fontes de carboidrato e uma proteína aí. Pode ser uma carne moída, frango ou ovo, ok? O pessoal que vai competir no individual, eu recomendo vocês a não almoçarem até acabar a competição desse dia. Né? Para vocês, a competição, eu acho que o mais tarde vai acabar ali por volta das 3 horas da tarde. Então, não almoçar, né? Porque vai ter um intervalo curto ali entre as provas. Então, às vezes, deixa para almoçar depois que acabar a competição no primeiro dia. E no final do dia, né, finalizou as provas, né, jantar completo. E aí, quando eu falo jantar completo, o jantar com a salada, com a proteína, com o carboidrato, com tudo que você gosta. Ah, posso comer uma pizza? Se você se sente bem, se você tem um estômago bom para receber a pizza, pode comer a pizza. Posso comer um hambúrguer? Se você tem um estômago bom para comer um hambúrguer, pode comer um hambúrguer. Não recomendo, porque eu acho que é um alimento que é muito rico em gordura. E a gordura pode causar um desconforto, tá? Então, seja mais cauteloso e deixa esse hambúrguer para o domingo, por exemplo. Né? Então, busca aí um jantar mesmo. Pode colocar macarrão, pode colocar arroz, pode colocar batata, pode colocar a mandioca, né? Pode colocar vários tipos de alimento fonte de carboidrato. Não precisa ser batata doce, pode ser batata inglesa mesmo, tá, pessoal? Para poder ter a quantidade de carboidrato interessante e proteína. Aí você pode utilizar as carnes, enfim, para poder complementar. E incluir o suco de uva integral. Por quê? Lembra que eu falei do reparo lá das cores roxas? Então, esse suco de uva vai ajudar também, tanto na quantidade de carboidrato, quanto na quantidade de antocianinas, que são as substâncias que ajudam nesse processo de recuperação da musculatura. E, antes de dormir, 30 gramas de whey protein, que é uma dose aproximada do whey protein. Caso você não tenha o whey protein, dentro do shopping tem uma loja, não estou fazendo propaganda da loja, tá, pessoal? Estou dando uma dica para vocês. A Fast Nutri lá, e lá eles vendem doses separadas de whey protein, doses sachêzinho. Então você pode comprar esse sachêzinho para você utilizar do sábado para domingo para poder, antes de dormir, né? Para ajudar nesse processo de reparo da musculatura aí. Então agora eu vou abrir aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma experiência dentro do que já tiveram, dentro do que já fizeram. Thierry, posso? Pode, claro.
No café da manhã, a gente escolhe um desses itens, né? Ou pão, ou banana, ou é para colocar todos? Tipo, um de cada aí. Boa. Olha só, Lu, você pode botar um de cada, porque assim, a recomendação de carboidrato é difícil para vocês calcularem, não é? Mas existe uma recomendação de carboidrato que antes do treino é 1 grama por quilo de peso. Isso é bastante, né? Para você ter ideia, chegaria a 60 gramas de carboidrato, pensando aí próximo do teu peso. Eu acho que é isso, né? 60 e alguma coisa. Mais ou menos isso. É uma quantidade bem grande, então você pode utilizar bastante daqueles ali. Você pode usar um pouquinho de cada, se quiser. Tá bom, obrigada. Okay. Thierry, Sim, boa noite, né? boa noite. Minha prática, geralmente, de CrossFit, eu geralmente faço 6 horas da manhã. Eu não consigo comer nada antes de treinar. Eu me sinto mal. Então, igual você deu a dica de acordar às 5, sei lá. Não, eu não consigo. Mesmo se eu comer, eu não me sinto bem, eu me sinto pesada. O máximo que eu conseguiria fazer para ter esse estoque de carboidrato seria talvez um isotônico natural com suco de laranja, que teria uma quantidadezinha de carboidrato legalzinha. Eu poderia estar, não em jejum, né? Porque geralmente eu corro em jejum, mas estar realizando essa refeição depois da corrida, que é o que eu me sinto sempre bem para fazer isso. Boa, Marta, olha só. Eu também treino 6 horas da manhã e sei como é que você se sente diante disso daí. E é bem comum. A primeira sugestão que eu dou é você fazer uma quantidade de carboidrato na noite anterior boa. Então, fazer um jantar com carboidrato caprichado, tá? Isso para todo mundo, independente se vai fazer jejum ou não. E no dia seguinte, você falou do isotônico. O isotônico, geralmente, ele não tem uma boa... A quantidade de carboidrato dele é baixa. Seria interessante você colocar o suco de laranja ou o suco de uva. Talvez o suco de uva até melhor, porque ele tem uma quantidade maior do que o suco de laranja, em um volume menor. Tá? Entendi. Então, leva porque tem uns isotônicos que é mais natural, não sei se você já ouviu falar da Orgânico Brasil, que ele é de... sim, tem o Django. Alô? Tá me ouvindo? Tem um que se chama Jungle, que é bacana. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Tá dando pra ouvir legal. Tá, porque ficou mudo e o dela também ficou mudo. Eu não sei se ela tá me ouvindo ainda, mas enfim. Ô, Thierry, Oi. de forma geral, nos dias de competição, então não precisa se preocupar muito com os macros, né? Com os macros, em bater os macros nutrientes passados. Se a gente fosse calcular em macro, daria uma quantidade muito superior do que é uma dieta do dia a dia, sabe, Vinícius? Principalmente na fonte, no principal de carboidrato. E aí, assim, mudaria a proporção desses macros. A gente diminui bastante a quantidade de gordura, aumenta muito a quantidade de carboidrato e equilibra a quantidade de proteína. Gordura tentar evitar o máximo, né? Nesses dias, assim. Exatamente. Para a competição, sim. A proteína, por ela ter um tempo maior de absorção no organismo, não deveria tentar baixar também, não? Sim, sim. Mas aí a gente trabalha com proteínas que são de mais rápida absorção e nos horários, vamos dizer assim, longe das provas, sabe? Ou no fim do dia, bem no fim do dia, e quando você tem um intervalo maior entre as provas. E aí você usa essa proteína. Ô Marta, voltando aí para você. Oi, voltou. Tem um isotônico, né, que é o Jungle, né? É esse que você está falando? Isso, esse. Sim, ele é ótimo. Inclusive, o cara que produziu ele é um amigo meu, ele é lá de Fortaleza. Esse eu acabei comprando, achei muito interessante ele. Ele é muito bom porque é corante natural, enfim, é um ótimo suplemento para você poder utilizar. Só que a quantidade que tem nele continua sendo pequena. Você pode sim adicionar o suco de laranja e o suco de uva, já que
lembra do intervalinho ali? Tipo, se você acordar mais cedo, talvez lá para 6h30 você consegue comer. Aí você pode utilizar uma bebida líquida. Uma bebida Entendi. líquida. Mas no caso, em relação ao carboidrato, já tem uns 3 dias que eu tô comendo muitos carboidratos. Boa. Mas eu acho que aí, no caso, então, eu preferiria tomar, então, sucos, né, com a quantidade maior de carboidrato, tá realizando essa prova e depois tá realizando o café da manhã, né? Isso aí, é isso aí. É bem dessa maneira. Para você que vai em trio, sim, Entendi. que mais tarde você vai ter a outra prova, né? Uhum. Mais alguém? Eu tenho uma dúvida Sim. qual seria, considerando os trios, né, que a gente vai ter esse lapso da corrida para a primeira prova, um lapso de tempo bem grande, qual seria o tempo limite para estar fazendo uma refeição um pouco mais pesada, né, uma refeição completa, antes da prova? 3 horas antes. Por exemplo, se você estiver pensando em almoçar, para a galera do trio aí, ó, seria para almoçar por volta, eu acho que eu até falei, por volta de 11, 11h30, por ali. Por volta de 11, 11h30 seria o melhor horário para vocês almoçarem. No sábado. Não, eu tinha até visto que você tinha realmente cogitado, já estipulado mais ou menos um horário. É por conta assim, estava torcendo para alguém do meu bloco estava competindo. Atrasei, não vi, fui ver o horário, já tinha passado. Aí, assim, é para ter uma ideia de quanto tempo levaria para conseguir ir treinar, comendo alguma coisa um pouco mais difícil, alguma coisa um pouco mais pesada, sem atrapalhar, entendeu? Poxa, eu perdi o horário que o Sérgio falou e agora eu não sei se dá para comer, eu vou ficar num negócio mais leve, entendeu? É por isso mesmo. Aí vocês seguem bem isso aí. Aí são 3 horas para fazer uma refeição completa, tipo, fazer a refeição e até o momento da prova são 3 horas de intervalo. Aqui, 3 horas antes, você pode fazer uma refeição completa. Aí até a hora da prova você tá melhor, tá? Mas principalmente para essa do sábado e do domingo também, né? Busquem no almoço não colocar fibra, não colocar salada. Então, vai no almoço ali, vai utilizar o carboidrato e a proteína, mas sem salada, sem folha, evita o carboidrato. O arroz, se for utilizar arroz branco mesmo, não arroz integral. Se for utilizar batata inglesa, não batata doce, que tem uma quantidade menor de fibra, tá? A batata inglesa. Então, é pensar nisso. E deixa a fibra para a noite, ok? Perfeito. Outra dúvidazinha. Sim. Eu não sei se você falou, em qual momento seria ideal estar podendo usar os carbogel? Boa. Ó, se a gente pensar aí, você pode utilizar ele com 1 hora antes, 1 hora, 40 minutos antes, ou logo depois da prova. Usar, por exemplo, um antes e um depois da prova? Pode ser. Entendi. Tá? Porque existe tem que tomar cuidado que existe um pico de insulina assim que você, assim, vai ter um aumento da quantidade esse carboidrato vai bater na corrente sanguínea e vai entrar muito rápido para dentro do músculo, assim que inicia o exercício. Então, interessante você usar ele, assim, 40 minutos para trás, tipo, 40 minutos, 1 hora para trás. Se você utilizar muito imediatamente, pode dar esse pico de insulina. E aí eu vou dar uma estratégia para vocês agora, que é do PR, tá? Para a prova de PR. O que acontece? Existe uma estratégia nutricional que nós chamamos de bochecho de carboidrato. O que seria esse bochecho de carboidrato? Você pegar uma bebida com carboidrato, carboidratada, não beber, colocar ela na boca, fazer o bochecho e cuspir novamente. Vocês podem fazer isso com suco de uva, pode fazer isso com Red Bull, com Red Bull com açúcar, obviamente. Pode fazer isso com suco de laranja, enfim, com maltodextrina, com qualquer carboidrato, tá? Qual que é o princípio dessa estratégia?
Existem alguns receptores na nossa boca que ele sinaliza para o nosso sistema nervoso central e, consequentemente, esse sistema nervoso central vai sinalizar para a contração muscular também. Então, ele melhora a resposta para o exercício. Isso já foi comprovado, existem diversos estudos, inclusive melhorando a força. E aí, quando eu falo de melhorar a força, é para a prova de PR. E a coisa é imediata. Para vocês terem noção, tem um estudo muito interessante, que eles fazem, a pessoa faz o bochecho e engole o carboidrato. Antes desse carboidrato bater na corrente sanguínea, aumentou a força do indivíduo na hora que ele fez o teste. Aumentou a sinalização neural, né, do cérebro para o músculo. Eles mediram isso, tem equipamento para poder medir isso, e mostrou essa resposta. Então, olha só que interessante. Qual é a sugestão que eu faço para vocês, então? Faz o bochecho, cospe na garrafinha e vai para a barra. Eu fiz isso na última competição e vou falar para vocês. Se foi placebo ou não, o PR bateu. Tá? Então, é uma estratégia bacana. Eu utilizei o Red Bull não lembro se foi o de açaí, não, foi o Red Bull de melancia. Fazia o bochecho, cuspia, botei o Red Bull na garrafinha, fazia o bochecho, cuspia para dentro da garrafinha, ia para a barra. A cada vez que eu ia para a barra, eu fazia o bochecho. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Para a prova de PR. Vai achar nojento? Cara, é você mesmo que está bebendo o que você faz, mas é uma boa estratégia, tá? Você ia perguntar alguma coisa, Lu? Não, eu tô chocada com isso. Eu ia te perguntar, Gatorade, esses negócios, serve para hidratação? Olha, não é a melhor coisa, assim, para hidratação. Se fosse para pedreira, eu ia falar que até pode ajudar, porque a pedreira lá vai ser o inferno, lá é o inferno, né, de quente. Mas ali, para gente, eu acho que não tem necessidade de usar esses tipos de isotônico, não. Sabe? Eu acho que Tá. é perda de tempo. Porque você vai conseguir comer, principalmente a galera do trio, vai conseguir repor na alimentação. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Gostaram da estratégia de cuspir na garrafinha? Amanhã eu tô lá vendo vocês cuspir na garrafinha, hein? Thierry, Oi. a aveia eu posso utilizar ela no café da manhã, porque você falou sobre fonte de fibra, né? E geralmente no café da manhã eu como aveia, banana, mel. Só que aí, assim, eu vou treinar bem depois, vou treinar 10 horas da manhã e geralmente eu tomo esse café umas 5 horas, né? Boa, Júlio. Olha só, tira a aveia. Só come a banana e o mel. Show, beleza. É uma recomendação, assim, né? Geralmente, eu coloco, às vezes, farelo de aveia para os pacientes que vão treinar e tal, mas treino no box é diferente quando a gente está pensando em competição, né? Uhum. Então, Não, show, perfeito. Obrigado, hein? por nada. Gostaram das provas, pessoal? Bastante. Tirando a de corrida. Tirando o 5 km, né? Poxa, eu curti. Infelizmente, não vou conseguir competir. Eu estava caçando um trio, não consegui, enfim. Aí acabaram as vagas e, bom, fiquei de fora. Mas, enfim, tá. Deixa para agora só participar de fora ali, dando assistência. Se vocês me verem por lá, tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar também, fique à vontade, tá? Eu sou totalmente acessível. Vou tentar invadir a área dos atletas, eu acho que vai ser difícil, porque vocês vão ficar de pulseirinha, e aí eu não vou conseguir, mas vou tentar. Enfim. A Karine, que é embaixadora, vai arrumar uma pulseirinha para mim lá. Então, pessoal, só para a gente. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que queira falar de experiência de outras competições? Fiquem à vontade. Sobre a alimentação durante a semana, é só aumentar os carboidratos, né? A regra é essa, só aumentar carboidratos. Nos 2 dias, né, Ok. anteriores que eu faço. Que aí aumentar na quinta e na sexta. Uma coisa muito importante que eu não falei.
para a galera que está iniciando aí, que é a primeira competição e tal. Pessoal, não usem nada que vocês nunca usaram antes. Essa é uma boa dica. Não, Eu ia, fala. eu ia pedir permissão para falar aqui, mas bugou tudo, mas pode completar o seu negócio, depois eu falo. Tá. Não usem nenhum suplemento, sei lá, substância, reza brava, qualquer coisa que vocês nunca utilizaram antes. Eu já tive experiências de pessoas que treinavam, eram coach, para você ter ideia, numa competição lá no Mostar, a gente estava em São Paulo, o cara tomou um negócio lá que estavam oferecendo, porque vai ter as barraquinhas lá de suplemento, e aí o pessoal vai ficar, aqui tem pré-treino, experimentos pré-treino, experimentos pré-treino. O cara caiu nessa, tomou um pré-treino, aumentou a frequência cardíaca dele, ele estava desesperado, para vocês terem noção. Ele foi parar na enfermaria. Já estava ansioso com a competição, tomou um negócio que tinha cafeína, provavelmente devia ter outras coisas junto, foi parar na enfermaria de taquicardia. Então, assim, se vocês nunca experimentaram tal suplemento, nunca testaram, enfim, não recomendo. Vai no alimento que é bem mais seguro para vocês. Pode falar, Cacá. Sobre esses pré-treinos, os que a gente já toma, você tem alguma recomendação de horário, de como tomar, alguma coisa assim, durante as provas? Da forma como você toma. Como vocês vão ter no primeiro dia, vão ser prova 1 e 2, vão ser 2 provas também, né? Não, são três provas. Pro 5 km, não recomendo utilizar pré-treino, estimulante. Assim, utiliza já para a prova 2 e 3, né? Que é o do PR, e para a prova 4, né? Que é 5 e 6 é no dia seguinte. Isso aí. Usa para a prova 2 e 3 e usa para a prova 4. Aí você pode usar o pré-treino ali com meia hora, 45 minutos antes. Fala, Cacá. Show, pode deixar que eu vou arrumar sua pulseirinha, tá? Deixa eu te perguntar, para quem já usa creatina, visando o volume, né, de exercício que vai ter, por exemplo, no sábado, e a intensidade, a gente pode fazer o uso da creatina 2 vezes no dia? Tipo, 5 gramas de manhã para quem já usa 5 e 5 gramas, tipo, à tarde? Pode fazer. Tranquilamente, 10 gramas. Assim, ela não tem... Essa creatina talvez não seja tão utilizada ali para esse momento, mas ajuda já para o processo de recuperação para o dia seguinte. Então, faz total sentido utilizar a creatina. Quem usa cafeína também pode usar aí, né, 2 vezes aí no dia. Por favor, só não aumentem a dose do pré-treino, pessoal. Se vocês já usa a dose usual. Show. A Beleza, valeu. betalanina seria... desculpa. Uhum. A betalanina seria o também. mesmo... tá. Mesma ideia. Mas a betalanina, eu espero que, assim, a betalanina ela tem um fator que ela precisa ser utilizada a longo prazo para ela poder fazer o efeito dela, tá? Assim como a creatina, né? Se você começou a tomar creatina hoje para fazer efeito, não vai fazer. Assim, a betalanina ela também precisa de um prazo, em torno aí de 4 semanas, tá? Essa coceirinha que a gente sente quando toma betalanina não é o efeito da betalanina mesmo, é um efeito colateral dela. Não significa que ela está aumentando a tua performance. Tá? A betalanina a gente precisa fazer o tempo ideal de suplementação, o tempo lindo, ótimo de suplementação da betalanina são 10 semanas, para vocês terem noção. A partir da 4ª semana a gente já vê efeito dela, mas são 10 semanas de suplementação. Mais dúvidas, perguntas? Thierry, em relação às barrinhas de proteínas. Legal. Assim, qual que é eu tenho uma crise nutricional com a barrinha de proteína, que aquilo ali é uma misturada danada, né? Então, eles colocam tudo de corante, edulcorante, enfim, um monte de coisa ali que às vezes não são tão legais. Mas, pensando em uma competição, às vezes pode ser uma boa estratégia, tá? Se você não tiver acesso a nenhuma fonte proteica e tiver um intervalo grande entre uma prova e outra, pode ser uma boa estratégia. Principalmente se a gente pensar no Extreme agora,
para a galera do trio, pode utilizar a barrinha de proteína no meio da manhã ali, né, já que vai competir só lá 2 horas da tarde. Finalizamos? Ou não, pode perguntar mais, pessoal. Perguntei finalizando, mas não acabamos ainda não. Tem coisa para mostrar para vocês ali. Aqui. Então, deixa eu compartilhar novamente com vocês aqui a tela. Eu quero passar um vídeo para vocês e quando o vídeo começar vai ter um som ali e aí vocês me informam, estão vendo direitinho, se estão ouvindo e tudo mais. Vou dar o play. Estão ouvindo? Eu não tô, não. Então, eu também não. Tá sem som. Meeting. Como que faz para botar o som aqui? Não acredito. Se não tiver o som, eu vou ficar muito triste. Deixa eu parar a apresentação aqui. O meu vocês estão ouvindo, né? Alto-falantes, microfone. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim? Acho que sim. Você sim, Thierry. Beleza, eu vou dar o play novamente lá, vou tentar compartilhar novamente, para ver se conseguem ouvir. Calma aí. Se não der, eu vou ficar triste. Eu compartilho depois do vídeo no YouTube. And all its achievements, they represent each drop of sweat fallen, every pound of fat lost, Agora ok. cured, and capacity gained. They are the 0.001%, the tip of the spear. The gladiators. Our gladiators. Their choices are seen as extreme, their abilities as exceeding nature. Yet their lives are characterized by near constant disappointment, an effort to build a foundation for later success. To be worthy representatives of us all, they must know defeat and humble themselves to its teachings. Continuously, they test, and test, and test again. For in the testing lies the answer to the question, how will you be better tomorrow? Only those who repeatedly ask and accept the answer, who continue to recognize missteps as opportunity
will realize their true potential. Fear and ego will stop many as they mistake failure for weakness. It is through their efforts that we come to understand how our own limitations are contrived. That we come to understand what's possible. That we come to understand what we can choose to be better. Winning is not defined by medals, but actions, by perseverance, by character, by effort. It does not mean you're unbeatable, but rather that you've been beaten and continue to rise. Então, pessoal, aí queria deixar um recadinho para vocês. A principal vitória em competição vem da satisfação interna de saber que você fez o seu melhor e que aproveitou ao máximo aquilo que tinha para dar. Essa foi minha primeira competição no Extreme. Foi muito bacana, foi muito legal. E é a dica que eu dou para vocês, para a gente poder partir aí para essa competição agora e poder dar o melhor da gente. Quer dizer, o melhor de vocês, né? Não vou estar lá, mas gostaria. Então, quero agradecer a vocês aí por estar aqui até agora e que se divirtam bastante lá na competição. Ouviram todo o áudio? Todo o vídeo? Deu para ouvir? Deu sim. Deu. Então, quem quiser perguntar mais alguma coisa, fica à vontade, senão a gente vai encerrando por aqui. Uma boa noite para vocês. Posso dar tchau? Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Até lá. Tchau, Tchê. Obrigada. Obrigada, hein? Valeu, galera. Boa noite. Valeu, obrigadão. Boa noite. Tchau.